Olá, aprendizes! Tudo bem? Como é que estão de estudos, trabalho, lazer? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao nosso curso de Saúde e Segurança no Trabalho, nós vamos ver hoje o trabalho do adolescente e piores formas de trabalho infantil e da mulher. Decreto 6481 de 2008. Vamos lá. Esse decreto, ele é bastante interessante para vocês conhecerem. Nós vamos ver alguns tópicos, alguns artigos que dizem respeito mais diretamente aqui ao nosso curso. Então vamos lá no artigo 2º. Fica proibido o trabalho do menor de 18 anos nas atividades descritas na lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste decreto. Lista TIP. O que é uma lista TIP? A lista TIP é a lista de trabalhos infantis proibidos. Vocês vão ver que esse termo infantil, ele na realidade vai até 18 anos. Ele não está muito bem empregado aqui como infantil, mas está lá na lei. Vamos lá, né? Não é esse o problema. Eu vou falar aqui alguns exemplos que tem nesta lista TIP. Por exemplo, trabalhos prejudiciais à moralidade, a moral do menor de idade, né? Venda a varejo de bebidas alcoólicas. Então, venda de bebida alcoólica é proibido para menores de idade. A gente sabe que o consumo também é proibido. Não é o caso aqui tratado nesta lei. Esta lei trata do trabalho do menor de idade, né? Então, no trabalho também é proibido ao menor de idade vender bebidas alcoólicas. Outro exemplo, serviços coletivos, sociais, pessoais e outros. Em serviços externos que impliquem em manuseio e porte de valores que coloquem em risco a sua segurança do menor de idade. Por exemplo, office boys, mensageiros contínuos. Quando nós assinamos os contratos de aprendizagem, a gente costuma comentar que existem serviços que não podem ser executados pelos aprendizes, pelos menores de idade. Nós temos hoje, no Lar Donato Flores, aprendizes que são maiores de idade. Não se aplica esta legislação. Essa legislação se aplica até 18 anos de idade. Mas é muito importante para o conhecimento geral das pessoas. Então, quando a gente lá na assinatura do contrato comenta com vocês, olha, vocês não podem trabalhar sobre essas circunstâncias, não podem trabalhar em local perigoso, sábado e domingo, à noite, tudo isso que a gente fala para vocês está dentro da legislação que está em vigor no nosso país. É por isso que eu estou dando este exemplo aqui, que é um exemplo que um problema que nós já tivemos junto a empresas que não conheciam corretamente essa lista TIP, né, e não conhecia essa legislação também, e queria que os aprendizes nossos saíssem para fazer pagamentos de coisas na cidade, fosse em banco tirar dinheiro. E nós mostramos isso aqui, ficou tudo resolvido, né? Então, para vocês saberem, né, em serviços externos que impliquem manuseio e porte de valores que coloquem em risco a sua segurança. Sempre transporte de valores coloca em risco a segurança das pessoas. Então, não pode ser executado esse serviço pelos menores de idade. Nesse artigo 2º, lá no início que a gente leu para vocês, no final do artigo 2º, estava escrito o seguinte: salvo nas hipóteses previstas neste decreto. Como que a gente interpreta isso? Nós vimos até agora o que não pode ser feito, a famosa lista TIP, né?
que ela é enorme, ela tem muitas atividades em muitos campos. Eu fiz aqui apenas 2 tópicos para vocês se basearem bem, vocês entenderem bem que esse decreto fala. Agora, ele fala também no final do artigo 2º que salvo nas hipóteses previstas nesse decreto, ou seja, pode em algumas circunstâncias. Agora nós vamos ver o que pode. A gente viu até agora o que não podia. Agora nós vamos ver o que pode. No artigo 2º, parágrafo 1º, tem o item 1. Na hipótese de ser o emprego ou trabalho a partir da idade de 16 anos, autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, desde que fiquem plenamente garantidas a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes. Aí vocês podem pensar o seguinte: olha, mas lá no lar já falaram que aprendiz pode ser a partir de 14 anos. Sim, isso está correto e nós vamos ver já aqui, um pouquinho mais à frente deste decreto. Aqui ele diz que pode ser o trabalho a partir da idade de 16 anos. Ou seja, as empresas, na realidade, elas podem admitir um menor de idade sem ser aprendiz a partir de 16 anos. O que ocorre é que as empresas não gostam de aplicar isso. Elas preferem, melhor dizendo, a partir de 18 anos, porque aí você tira todas as hipóteses de menor de idade, uma série de probleminhas. Mas a lei permite que a empresa, a partir de 16 anos, ela comece a admitir pessoas para trabalhar. Desde que, está aqui no final, ó, desde que fiquem plenamente garantidas a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes. Então, pode começar a trabalhar a partir de 16 anos sem ser aprendiz? Pode. Só que as empresas têm que ter muito mais cuidados nos serviços que elas passam para esses menores de idade. Um deles, nós vimos bem agora atrás aqui na exposição, a história de você sair para fazer pagamento, tirar dinheiro em banco e tal. Isso continua não podendo quando o trabalhador ou o aprendiz tiver menos de 18 anos. Então, pode admitir sem ser aprendiz? Pode. Tem algumas restrições? Tem. As empresas, então, preferem começar a admitir a partir de 18 anos. Esta aí é a razão. Mas o decreto 6481 de 2008, no seu artigo 2º, ele autoriza, não há problema nenhum. Vamos ver o item 2 desse parágrafo 1º do artigo 2º. Na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por profissional legalmente habilitado em segurança e saúde do trabalho, que ateste a não exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes. Não se esqueçam que aqui nós estamos falando daquelas condições que pode, lembra lá, salvo, nas exceções e tal. Então, nós estamos falando nos casos que pode. Então, ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por profissional legalmente habilitado em segurança e saúde no trabalho, que ateste a não exposição a risco que possam comprometer a segurança, saúde, moral e tal. Ou seja, lembra lá que nós falamos que a partir de 16 anos a empresa pode admitir a pessoa sem ser aprendiz? Pode, mas está aqui uma das restrições. Esse empregado
com menos de 18 anos, ele não pode trabalhar, por exemplo, em chão de fábrica. Chão de fábrica é um termo genérico que a gente usa para dizer assim, em área de risco. Então, ele não pode trabalhar em área de risco. Então, ele pode trabalhar numa indústria? Pode. Ele pode trabalhar no comércio? Ele pode. Só que tem que ser em local que não comprometa a saúde, a segurança e a moral do adolescente. Deu para entender? Se não deu, leiam novamente, analise novamente. Agora, o parágrafo 3º do artigo 2º. A classificação de atividades, locais e trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e à moral nos termos da lista TIP não é extensiva aos trabalhadores maiores de 18 anos. Que eu falei bem há pouco tempo, né? Tudo isso aqui que nós estamos falando não se aplica a maiores de 18 anos. Então, quando ele diz aqui, não é extensiva aos trabalhadores maiores de 18 anos, ele está dizendo o seguinte, a lista TIP não se aplica a maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos, eles podem trabalhar em área de risco, eles podem trabalhar manuseando dinheiro, pode fazer todo o serviço que deve ser feito. Evidentemente, em qualquer das circunstâncias, tem que ter segurança no trabalho, tem que ter precaução com a saúde, como a gente já viu até aqui no curso de Saúde e Segurança no Trabalho. Usar EPI quando necessário, né? Por exemplo, a partir de 18 anos eu posso dirigir, posso sair na estrada, posso dirigindo o carro e tal. Mas você tem que usar o cinto de segurança, por exemplo, né? Que é um EPI. Você pode trabalhar num local com altas temperaturas? Pode, mas você tem que usar o EPI necessário, você tem o tempo que você pode ficar exposto, tudo mais, né? Então, nada disso nós estamos discutindo, né? Isso aí é perfeitamente possível, como nós vimos até agora na nossa aula de saúde e segurança no trabalho. Então, aqui nós estamos vendo um caso bem específico, que são os menores de idade, ou seja, até 18 anos. Muito interessante este ponto que nós vamos tratar agora. Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos desde que fora das áreas de risco à saúde, à segurança e à moral, ao menor de 18 anos e maior de 16, e ao maior de 14 e menor de 16 anos na condição de aprendiz. Então, neste artigo 3º do Decreto 6481/2008, ele define exatamente a atividade da maior parte dos nossos aprendizes, que são menores de idade. Eles estão tipificados, classificados exatamente aqui. Então, veja bem, nós vamos ler novamente esse artigo 3º e vocês vão relembrar da assinatura do contrato, das orientações que a gente passa, do que a gente fala em aula, né? Na formação de vocês. Então, vamos lá. Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, né? Serão permitidos, desde que fora das áreas de risco à saúde, à segurança e à moral. Então, aquilo que eu falei, não pode trabalhar em locais em que há risco à segurança. Então, não pode. Né? Olha bem, ao menor de 18 e maior de 16 anos, que pode ser contratado pela empresa sem ser aprendiz. E ao maior de 14 e menor de 16 na condição de aprendiz. Então, para
a faixa de 14 a 16 anos só pode na condição de aprendiz. Não tem outra alternativa. A partir de 16 até 18, não precisa ser aprendiz. Mas, como eu disse, as empresas elas preferem contratar a partir de 18 anos. E aqui, né, que ao menor de 18 anos e maior de 16, pode trabalhar nessas circunstâncias, ou seja, fora das áreas de risco, a saúde, segurança e a moral, e se tiver entre 14 e 16, somente na condição de aprendiz. O artigo 4º deste decreto fala o seguinte: para fins de aplicação das alíneas A, B e C do artigo 3º, que nós acabamos de ver, né? Da Convenção número 182 da OIT, integram as piores formas de trabalho infantil. Olha, aqui tem um termo aqui abreviado, né? OIT. O que é OIT? É a Organização Internacional do Trabalho. É uma organização mundial, né, internacional, que discute essas formas de trabalho. Então, é isso que nós estamos falando aqui do Brasil, ele não é exclusivo do nosso país. O nosso país, ele faz parte da OIT. Então, isso aqui tudo é uma coisa que abrange a maioria dos países. Ah, tem país que não cumpre? Tem, né? Tem país que cumpre só pela metade? Também tem. Mas a OIT, ela que dá as grandes orientações. E os países, eles fazem suas leis, seus decretos, como é o caso desse que nós estamos lendo agora, para cumprir a Convenção número 182 da OIT. Então, o que a OIT fala, né? Organização Internacional do Trabalho, né? O que é proibido, isto aqui é proibido, todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório. Vamos destrinchar isso aqui? Vamos traduzir tudo que está escrito aqui? Vamos, né? Fica mais fácil a gente entender. Então, o que é proibido? Todas as formas de escravidão. Escravidão, a gente de uma forma geral sabe, né? É obrigar a pessoa a fazer, né? Se você não fizer, eu dou uma surra em você, te prendo, te amarro, não sei, né? Te mato, né? Então, formas de escravidão ou práticas análogas. O termo análogo é o seguinte, é semelhante, né? Então, todas as formas de escravidão ou práticas semelhantes à escravidão, tais como venda ou tráfico. Então, vender drogas, né? Traficar drogas, não deixa de ser uma forma de escravidão. Então, é proibido. Cativeiro ou sujeição por dívida. O que é isto? Você empresta o dinheiro de uma pessoa lá, faz uma besteira lá, precisa de dinheiro, não sei o quê, aí a pessoa te empresta um dinheiro. Você fala, olha, eu vou pagar para você daqui 2 meses. Aí você não paga. Aí essa pessoa que te emprestou o dinheiro prende você num quarto, por exemplo, leva numa casa lá, te tranca lá dentro, isso é cativeiro, né? Fala, não, eu só vou soltar você daqui se você me pagar. Ou sujeição por dívida, ou seja, fala, você me deve? Tá, então você vai fazer o seguinte, ó, você vai ter que vir aqui e limpar minha casa, lavar meu carro, sabe? Nós estamos falando aqui de menores de idade, né? Não se esqueçam disso, né? Então, não pode ser formas de cativeiro ou sujeição por dívida, né? Servidão, né? Trabalho forçado ou obrigatório.
Então, tudo isso mais ou menos que a gente já comentou até agora, né? Você fazer um trabalho forçado, obrigatório, você tem que vir todo dia aqui na minha empresa, trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, durante um ano sem receber nenhum tostão. Porque você me deve um dinheiro, ou me deve um favor, ou qualquer coisa parecida. Então, isto é proibido. Utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas. Aqui dá para a gente resumir isso aqui tudo num ponto só. Tudo que é pornografia não pode. Não adianta discutir, mas isso pode, não pode. Não pode. Pornografia não pode. Para menor de idade, não pode. Então, isso está muito claro nessa lei, nesse decreto que nós estamos comentando aqui nesta aula, bem como nas orientações da Organização Internacional do Trabalho. Então, menor de idade não pode e acabou. A utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de drogas. A gente sabe que muitas vezes os traficantes usam menores de idade para levar droga e buscar droga, porque a lei para menor de idade é mais branda e tudo mais, né? Mas aqui diz o seguinte, ó, a utilização, recrutamento e oferta de adolescentes para outras atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de drogas. Então, produção e tráfico de drogas é uma atividade ilícita. Isso ninguém discute. Então, não pode, de jeito nenhum, pegar o adolescente, né, o menor de idade, e empregar para esse tipo de atividade. O recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser utilizado em conflitos armados. Bom, pelo amor de Deus, né? Aqui a coisa já é, né, o extremo dos extremos, né? Conflitos armados. Então a gente vê na televisão, não sei se vocês têm oportunidade de acompanhar isto, mas às vezes em países que têm uma cultura completamente diferente da gente, eles utilizam menores de idade, até crianças mesmo, de 10 anos de idade e tal, para dar uma arma para a pessoa, dar um revólver, um fuzil, coisa desse tipo assim, e põe lá para dar tiro, para matar, para, né? Meu Deus, né? Como que uma pessoa dessa vai se formar assim mentalmente, né? Ela vai crescer querendo cada vez mais ser um bandido, um matador, coisas desse tipo. Então, o recrutamento forçado ou compulsório, ou seja, pegar o adolescente, o menor de idade, dar uma arma para ele e falar: você vai fazer isso, quer queira, quer não queira. Isso é recrutamento forçado. Ou compulsório, ou seja, pergunta para o adolescente assim: ô, você quer participar dessa guerra comigo aqui? Eu te dou uma arma. E o adolescente falou: ô, quero sim, me dá aí que vou lá. Isso é compulsório, né? O adolescente topou ir lá, dar tiro, matar, morrer e por aí vai. Então, o recrutamento forçado ou compulsório de adolescentes para ser utilizado em conflitos armados. Então, esse decreto que nós estudamos até esse ponto, ele nos dá uma série de balizamentos, ele nos dá uma série de informações para que nós nos baseemos em procedimentos. Vocês viram aqui que muito do que está aqui o Lar Donato Flores pratica,
E o que não é muito ligado a nós diretamente, a gente também pratica de forma indireta. De que forma? Orientando, né? Nós temos lá no Lar do Nato Flores uma moçada que tem 12 anos, 13 anos, por aí 14, né? A gente orienta sobre tudo isso aqui, sobre os problemas de você se envolver em situações que depois vai ser muito difícil você escapar, pode ser preso, pode ser assassinado, ou seja, pode acabar com tua vida. Então, esta aula eu julgo ser bastante importante para que nós, além do problema específico da saúde e segurança do trabalho, nós também conheçamos tudo que está em volta disso, ou seja, as legislações que nos orientam, nos conduzem de forma correta na nossa sociedade, no nosso mundo. Espero que vocês tenham bem aproveitado, que vocês tenham entendido muito bem esta parte.